muitas vezes não temos essa força. Não é a força do nosso braço. Não é o nosso plano. Não é o nosso projeto. Não é nem o que queremos. Mas é o Senhor que já nos garantiu vitória. A nossa vitória é certa em Cristo Jesus. E graças a Deus que assim o é. O Senhor sabe como chegamos aqui. O Senhor sabe, Senhor, as tempestades que já travamos ao longo dessa semana. As ondas fortes, os ventos bravios. E talvez o medo, o pavor e o espanto do pensar que o Senhor nos abandonou, do pensar que a onda é mais forte do que o teu poder. E talvez a tentativa de pular do barco, achando que nadar na correnteza é o melhor, e isso não é. Então nos ajude a entender agora na tua palavra, por que enfrentamos, por que muitas vezes aquilo que tememos nos sobrevém, por que muitas vezes passamos por aflições, por gemidos e por lágrimas, porque muitas vezes enfrentamos as tempestades da vida. O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, quando eu era criança e morava com meus pais, e morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a nossa cidade era muito contemplada por algumas tempestades que se manifestavam e geravam muita preocupação, muita apreensão, muito medo. E lá nós chamávamos aquilo que caía do céu de corisco, que eram umas pedras grandes que caíam, e aquilo gerava uma preocupação. Mas eu não sei porquê, naquela época nós não éramos evangélicos, e a minha mãe, muito cheia de crendices e superstições, ela fazia um negócio que eu também não sei explicar por que funcionava, mas de repente ela pegava um prato de alumínio e ela jogava no meio daquele vento, e eu não sei explicar o que acontecia, mas alguma coisa acontecia, não sei se a física explica, mas depois daquilo que ela fazia, alguma coisa que eu não sei explicar, acalmava a tempestade, acalmava o vento, e vinha uma tranquilidade que eu não sei explicar de onde. Irmãs e irmãos, esse texto nos faz pensar sobre tempestades, sobre tormentas, encapeladas, bravias. Não estou falando aqui de experiência do mar, eu estou falando de experiência da vida, porque a vida inclui as tempestades, as aflições. O próprio Cristo nos disse que assim o seria, que no mundo teríamos e passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceríamos. Mas pensar em tormentas e pensar em tempestades é pensar no estado de uma confusão que se instaura, que se estabelece com ventos fortes, com chuvas torrenciais, com raios e trovões, e de repente a casa de Jó é privilegiada, sem uma razão específica, sem um pecado aparente, sem uma razão que justificasse aos olhos humanos, até porque o texto diz que um homem íntegro, justo e temente a Deus, que se desviava do mal. Mas é como se de repente na manhã daquele dia uma densa nuvem negra pairava e pousava sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua vida, e conhecemos a história. E de repente esse homem abre a sua boca e começa a dizer: porque em vez do meu pão me vêm gemidos e lamentos, e a minha alma se derrama como água, porque aquilo que me sobrevém, aquilo que eu não queria me acontece.
eu não tenho descanso, eu não tenho sossego, eu não tenho repouso, e já me vem grande perturbação. Irmãs e irmãos, se você em casa puder ler todo o capítulo 3, ele está falando sobre a vida, sobre o viver. E ele projeta uma vida não muito animadora. Ele diz, mas eu vou viver desse jeito? Eu vou viver uma vida assim? Eu vou passar pela vida com esse sofrimento, com essa perturbação, com essa agonia? Mas a Bíblia, irmãs e irmãos, diz que quem quer amar Jesus e seguir Jesus tem que fazer algo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não tem jeito. A Bíblia diz que eu e você temos que tomar a nossa cruz. A Bíblia também nos diz que a nossa cruz, ela será trocada por uma coroa. A questão é, se eu abortar a cruz, o que será colocado na minha cabeça? Porque cruz faz parte da caminhada da vida. E a cruz será trocada por uma coroa. Se assim não o fosse, Jesus não teria pedido, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e cansados e exaustos e exauridos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei comigo, porque sou manso e suave. Viver é um desafio constante de enfrentar tormentas, de enfrentar tempestades, de enfrentar lutas, de enfrentar situações nas quais talvez já tenhamos usado a seguinte expressão: começou tudo de novo. Quantas vezes eu já usei essa expressão, e talvez você já a tenha utilizado. Começou tudo de novo. Irmãs e irmãos, é curioso, eu fiz um levantamento na Bíblia. Só no Velho Testamento tem 35 versículos que nos falam de tormentas, de tempestades, de dificuldades, de lutas associadas à palavra tempestade. No Novo Testamento tem 15 referências atribuídas a problemas, dificuldades, a tempestades. E só no livro de Jó, por 9 vezes, ele atribui problemas, dificuldades a tempestades. E aí, de repente, a gente começa a usar essa expressão. Jesus, começou tudo de novo. Eu pensei que já tinha me livrado. Eu pensei que já houvesse passado. Eu pensei que já não mais houvesse essa possibilidade, mas começou tudo de novo. Iniciou de novo. E eu gostaria de contar algumas histórias. Como pastor de criança, eu gostaria de contar algumas histórias. Histórias que talvez possam nos levar a entender porque tudo muitas vezes começa de novo. No livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 4, conhecemos uma história de um homem que havia recebido uma ordem direta de Deus para cumprir a vontade de Deus. Mas no capítulo 1 e no versículo 4 é dito assim: mas o Senhor mandou ao mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Começava uma grande tempestade no navio em que Jonas estava. Não apenas Jonas, mas outros ali também estavam. Mas começou uma grande tempestade. E por que começar essa grande tempestade? Por que o navio começa a ser solapado por uma tempestade, a ponto dos marinheiros começarem a jogar as cargas ao mar, tentando salvar o navio? Tamanha era a preocupação. E talvez ninguém entendia o que estava acontecendo. Homens experientes, navegadores, homens do mar, mas que não sabiam entender o porquê e explicar aquela tempestade. E talvez já tivessem passado por várias tempestades, mas aquela era diferente. E eles não sabiam explicar o que estava acontecendo. Mas aí o texto diz que lá do porão do navio
estava alguém dormindo, conhecemos a história, tranquilamente, que de repente é acordado, e quando é acordado, é informado que havia uma tempestade, e que todos estavam preocupados, e como é que ele podia dormir, e aí há uma conversa entre eles, e nessa conversa é lançada a sorte, e a sorte recai sobre Jonas. Jonas então, não tendo mais o que esconder, diz: o culpado sou eu sou profeta, estou fugindo de Deus. E aí vem uma reprimenda: como é que você faz um negócio desse? Coloca a vida de todos nós em perigo. E ele diz: olha, faça o seguinte, me joguem ao mar. E os marinheiros e o capitão ali fica preocupado, não sabem se fazem ou não, mas decidem fazê-lo. E ele é jogado ao mar, e no mesmo instante a tempestade se dissipa. Por que aquela tempestade havia cometido aqueles homens? Porque havia algo escondido no porão que não deveria estar ali. Sabe por que algumas tempestades acontecem comigo e com você? Porque Deus quer revelar que muitas vezes, nos porões da alma, nas vielas da mente, nos porões da vida, algumas coisas que não deveriam estar, estão. E aí Deus lança algumas tempestades. E se você conhece a história, você sabe que Deus mandou uma tempestade. Foi Deus que mandou a tempestade, para que através daquela tempestade, o que não deveria estar no porão do navio, o que não deveria estar dentro do navio, fosse retirado. A grande pergunta que fica para nós nessa noite é: o que eu tenho escondido? O que eu tenho guardado? Porque talvez aquilo que esteja escondido e guardado dos homens, não está escondido e guardado dos olhos de Deus. E talvez tudo começou de novo na sua vida, porque tem coisa guardada no porão da vida, e Deus precisa que você entenda a importância de jogar fora, para que a tempestade que agora assevera a sua vida seja acalmada. E não teve outro jeito. Jonas foi jogado ao mar. E se você não jogar fora o que talvez esteja escondido, e você acha que ninguém sabe, e que ninguém percebe, e que ninguém conhece, Deus conhece e Deus sabe. E por isso talvez algumas coisas começaram de novo a acontecer na sua vida, porque algumas coisas estão escondidas, e Deus quer trazê-las à luz e ao entendimento, e a necessidade de que elas sejam jogadas para fora de dentro de você. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre as tempestades que acontecem, não como uma maldade de Deus, mas como um benefício de Deus, para que através da tempestade que está ao nosso redor, ela é uma ação terapêutica de Deus. Pasmem, é uma ação terapêutica, porque Deus quer que aquilo que está escondido, e muitas vezes, irmãs e irmãos, aquilo que está no porão, é aquilo que quer nos levar para o fundo da destruição. Cuidado com essas coisas que nós queremos esconder, e talvez nem queremos lançá-la ao mar. Talvez Deus hoje esteja te pedindo: joga fora. Esse barco, esse navio, pode simbolizar a sua vida pessoal, particular, pode simbolizar a sua família. Quem você tem permitido entrar na sua família, quem você tem permitido entrar na sua vida, quem você tem permitido entrar nos seus negócios. Porque Jonas estava ali, no lugar que ele não deveria estar, e ele teve que ser arrancado dali, para que a tempestade pudesse passar. Tudo começou de novo, porque havia algo escondido num lugar onde não deveria estar. Isso me fez lembrar do momento em que o povo de Israel, na liderança de Josué, espiou uma terra pequenininha chamada Ai.
E Josué falou, essa terra é tão pequenininha, que não há nem necessidade de um exército muito numeroso. E Josué mandou 3.000 homens para conquistar Ai. Só que no dia em que a terra foi espiada, Acã, tomado pela cobiça, e se você ler o capítulo 6 de Josué, você vai ver isso, ele entrou e se apropriou de uma capa babilônica, se apropriou de algumas pratas, de alguns ouros, trouxe, escondeu na sua própria tenda, debaixo do tapete, na terra, e no capítulo 7 o povo saiu para guerrear. E o povo correu de vergonha, humilhado. 36 homens morreram. Josué ficou sem entender o que estava acontecendo. Que tempestade é essa, meu Deus? Uma terra tão pequena, tão fácil de ser destruída, tão fácil de ser conquistada, por que não conseguimos? Lançaram sorte, e a sorte recaiu sobre Acã, e Acã não teve mais como negar e esconder. E aí ele disse o que tinha feito. E o que Josué faz? Precisou jogar fora, porque havia contaminação no meio do arraial. Irmãs e irmãos, isso é muito sério. Algumas tempestades acontecem porque a contaminação, e a contaminação tem que ser eliminada. E Deus envia algumas tempestades para revelar o que nós estamos escondendo, porque não há nada em oculto que um dia não seja revelado. Tem uma segunda história que também fala de tempestade. Essa história está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 37. No capítulo 4 de Marcos, no versículo 37, está escrito assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Interessante agora. O Senhor Jesus reúne os 12 discípulos, dá uma palavra de ordem e diz: passemos para outra margem, vamos para o outro lado do mar da Galileia, do mar de Genezaré. Jesus entra no barco, arruma um travesseiro, talvez cansado pela lida do dia, adormece. É noite. Os discípulos estão acordados e são surpreendidos por uma tempestade. As ondas batem o barco. O vento causa pavor e espanto. Todos estão atônitos, sem saber o que fazer. Mas de repente olham para a polpa do barco e está Jesus dormindo. E aí eles se levantam ali, talvez, não sei se Pedro, o mais corajoso, vai e acorda Jesus e diz: Mestre, não te importas que pereçamos? Aí Jesus se levanta, não sei se limpando o rosto, coloca-se em pé, olha para aqueles 12, olha para o mar, olha para o vento e diz: acalma-te. E o mar se acalmou, o vento se acalma, a bonança se estabelece. Aqueles 12 homens começam um olhando para o outro e diz: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Que homem é este que tem tal poder? Diferentemente da primeira história, essa segunda também fala de uma tempestade. Mas essa tempestade agora, irmãs e irmãos, ela não tem o propósito de trazer ou de revelar alguma coisa escondida. Pelo contrário, essa tempestade agora era uma lição tão preciosa para os discípulos, porque tempo depois, Jesus subiu aos céus, mas deixou uma promessa, e a promessa era: eu não vos deixarei sós, deixarei um consolador, estarei convosco até a consumação. Mas aqueles homens precisavam de experiências. Aqueles homens precisavam de passar pelas experiências de fé,
para que pudessem, depois da ascensão de Jesus, lembrarem das palavras de Jesus e também reconhecerem que assim como ele havia feito, Jesus diz: obras maiores vocês farão. Eu acalmei o mar e o vento, e vocês obras maiores farão. Essa tempestade, ela acontece ali para revelar quem era aquele que estava no barco com os discípulos. Aquela tempestade revela o poder de Deus, a glória de Deus. Quem é este que até a autoridade sobre o mar e sobre o vento? É o Deus encarnado e presente, que também está presente no barco da minha vida, no barco da tua vida, de maneira tal, minha irmã, meu irmão, que não é a onda, que não é o vento, que não é esse problema, que não é essa dificuldade, porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está comigo e está com você. E as experiências que Ele permite que passemos, são experiências para o fortalecimento da minha, da sua e da nossa fé. Existem algumas tempestades, irmãs e irmãos, que são para nos dar experiência. Nas palavras do pastor Jeremias, que virá à nossa igreja, para nos dar sustância, conteúdo, fortalecimento, firmeza, autoridade, intrepidez. Existem tempestades, e talvez hoje você possa estar vivendo começou de novo Jesus. Talvez esse começo hoje de uma nova tempestade é porque Jesus está querendo te dar uma oportunidade para você ter uma experiência nova, um conteúdo novo e um fortalecimento da sua fé. Isso me faz lembrar de uma outra história que fala de confiança, que fala do poder de Deus. Se você ler o livro de Juízes, no capítulo 7, você vai encontrar um momento muito interessante, quando os midianitas se levantam contra o povo de Israel, porque o povo havia pecado, desobedecido a Deus, se afastado de Deus, mas a misericórdia de Deus, que subsiste para sempre, levanta um novo juiz, Gideão. E aí o Espírito de Deus, um anjo, vai conversar com Gideão, e Gideão está justamente num local, malhando trigo, numa tarefa do dia, e o anjo vem e diz que ele era escolhido por Deus para libertar o povo. Gideão quis dar uma escapada daqui, uma escapada dali, fez algumas provas com Deus, e aí ele falou: mas eu sou o menor da minha casa, eu não tenho experiência de guerra, quem sou eu? E o anjo diz: vai na tua força. Vai na tua força, porque na tua força eu vou te dar poder, eu vou te dar graça, eu vou te dar vitória, eu vou te dar triunfo, mas me obedeça. Aí o texto diz que 32 mil homens se levantaram junto com Gideão. Aí conhecemos a história. Desses 32 mil, restaram quantos? 300. E o próprio Deus falou: Gideão, aprenda uma coisa, não é a sua força, não é no seu braço. E essa história, Gideão, será contada não como uma vitória de Gideão, mas como uma vitória de Deus na vida de Gideão. Essa tormenta que você está passando, essa tempestade que se levantou, esse problema que bateu na tua porta, essa dificuldade que está rondando a tua situação agora, hoje, não é para te esmagar, não é para te destruir, mas é para revelar quem Deus é, e a glória de Deus será majestosa na sua vida. Amém? Existem tempestades que se revelam para comunicar quem Deus é nas nossas vidas, e o tamanho de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. Mas em Mateus, no capítulo 14, e no versículo 24, nós encontramos uma outra tempestade muito interessante.
E um outro começou de novo. Mateus 14, versículo 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora é diferente. Jesus não está dentro do barco. Ele então pede aos discípulos: entrem no barco, vão para o outro lado, e eu vou encontrar com vocês. É madrugada, 3 horas da manhã, é escuro, o vento é forte, o medo toma conta desses homens, e de repente eles avistam alguém andando por sobre as águas. É um fantasma? Não, não era, era Jesus. E aí Pedro diz: tá, se é o Senhor, então me faz andar. E ele anda. Sabemos e conhecemos essa história. Era uma tempestade de uma certa forma também ali. Era um vento forte também ali. Era uma ameaça também ali. Era um problema também ali. Era uma dificuldade também ali. Mas essa terceira tempestade me ensina algo muito interessante. Me ensina, irmãs e irmãos, que o tempo não é seu. O tempo não é meu. O tempo é de Deus. Se você ler esse texto em João, no capítulo 6, você vai perceber que no final do texto, eles entraram num barco como Jesus pediu, mas deixaram um barco, porque na cabeça deles, Jesus entraria num barco e iria de barco até o outro lado. E Jesus foi tirando onda, surfando por sobre as águas. Porque o tempo de Deus não é o meu, o seu e o nosso tempo. Os projetos meus e seus não são os projetos de Deus. As estratégias minhas e suas não são as estratégias de Deus. O querer de Deus está para muito além do nosso querer. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus. E aí o texto diz, irmãs e irmãos, que algumas tempestades, elas acontecem para mostrar que o tempo está na mão de Deus. Ele chegou na hora que ele tinha que chegar, e ele foi do jeito que ele tinha que ir, mas ele foi. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele não pode negar a si mesmo. Ele disse: entrem no barco, podem ir, porque eu vou. E ele foi. Mas sabe por que também algumas tempestades acontecem? Para nos tirar de dentro do barco, da nossa zona de conforto. 11 homens ficaram dentro do barco. Apenas um teve a coragem de sair e andar por sobre as águas. Só um. 11 homens, eu até já falei isso aqui uma vez, 11 homens poderiam chegar no domingo na igreja e falar: eu conheço um homem que andou sobre as águas. Pedro poderia dizer: eu sou o homem que andei sobre as águas. Algumas tempestades acontecem para nos dar autoridade para falar em nome de Deus. Mas essa terceira tempestade me ensina que o tempo não está no nosso controle, que o tempo não está na nossa mão, e que não é da forma que eu faço que Deus vai fazer ou agir, porque Ele não está condicionado à minha forma, à minha molda, ao meu querer. Ele é livre e soberano. Graças a Deus que assim o é. Isso me faz lembrar de uma outra história que está no livro de Daniel, no capítulo 3. Quando 3 rapazes, desafiando todo soberano, todo poderoso da Babilônia, não se dobram, não se curvam diante da idolatria daquele momento, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Muitos que ali estavam poderiam contar a história. Eu sei de uma história de homens que foram jogados na fornalha e não morreram. Mas esses 3 poderiam dizer: nós entramos na fornalha e o fogo não nos destruiu. Porque maior é aquele que está
conosco do que aquele que está no mundo. Esse é o mesmo Deus que está comigo e com você. E se Ele disse, vá, vá. Porque Ele vai ao meu encontro e ao teu encontro, não como eu quero e não como você quer, mas conforme o querer dEle. Por fim, irmãs e irmãos, no livro de Atos, no capítulo 27, nós encontramos uma outra tempestade gigantesca. Uma tempestade que durou 14, 15 dias. Uma tempestade que se transforma numa tormenta violenta. O apóstolo Paulo está indo de um lugar a outro, quer ir a Roma, e de repente, juntamente com 276 pessoas, o navio é assaltado por uma tempestade. Passaram-se 3 dias em que nem sol, nem lua, nada, não viam nada, tamanha era a tempestade, tamanha era a escuridão. O povo estava desanimado, já não comia. Deus dá uma visão ao apóstolo Paulo. Veio à noite uma visão ao apóstolo Paulo, e ele falou assim, o anjo falou ao apóstolo Paulo, o navio vai perecer, Paulo. O navio vai afundar, Paulo. Mas as vidas serão poupadas. O navio vai ser destruído, mas as vidas serão poupadas. E aí o texto diz, passados mais ou menos 14 dias, eles vão dar numa ilhota, o navio atraca numa poça lá de areia, começa a ser agitado pelas ondas, pensaram em matar os escravos, Paulo não deixa, todos são lançados ao mar, nadam, chegam na ilha. E quando chegam na ilha, haviam pessoas ali daquela ilha, e eles são recebidos. E é interessante que aí a providência foi preparar fogo, eles preparam fogo. Enquanto o apóstolo Paulo está preparando fogo, ele vai pegar um graveto, diz o texto que sai uma víbora e gruda na mão dele. E os da ilha ficam olhando para o apóstolo Paulo, porque era uma víbora venenosa, então eles achavam, ele vai morrer. Ele vai inchar, se você ler o texto, está lá, ele vai inchar e vai morrer. O apóstolo Paulo sacode a víbora, ela é queimada lá no fogo, nada acontece. E aí chega uma pessoa da ilha, fica sabendo que aquilo tinha acontecido com Paulo, ele não morre, ele o leva para a sua casa. Chegando na casa, o pai dessa pessoa está doente, está com uma espécie de disenteria, um desarranjo estomacal, com muita febre. O apóstolo Paulo coloca as mãos, ora sobre ele, o abençoa, o cura. E o texto diz que, por causa daquela situação, todos os demais foram honrados por aquela atitude do apóstolo Paulo. O que essa última tempestade também ela pode nos ensinar? Ela nos ensina, irmãs e irmãos, que talvez projetos podem naufragar, sonhos podem naufragar, mas Deus tem um compromisso comigo e com você. Talvez o teu projeto, o teu sonho, aquilo que você planejou, aquilo que você idealizou, aquilo que você projetou por tanto tempo, fracassou, não deu certo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existem tempestades que acontecem para nos mostrar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e Deus faz infinitamente mais. Deus não faz o bom não, irmãs e irmãos. Deus faz o melhor. O navio se perdeu, as vidas foram poupadas, e a vida do apóstolo Paulo não terminou com aquele naufrágio. Pelo contrário, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele fez outras viagens, outras oportunidades, porque Deus tinha algo superior, algo melhor, e esse superior e melhor foi realizado. Talvez você esteja vindo de uma tempestade na qual seu sonho, seu plano, seu projeto naufragou. Eu quero te dizer que Deus tem algo melhor para você. Algo superior a realizar. Não era o que Deus queria,
Deus tem algo melhor. Me atrevo a dizer que o melhor de Deus ainda está por ser conquistado. O melhor de Deus na sua vida está por ser conquistado. Não é porque você passou pelo que passou que a sua história terminou e acabou. Não. A história de Paulo não terminou naquele naufrágio. Pelo contrário. Aquele naufrágio foi instrumento de Deus para que ele abençoasse outras vidas. Ele se tornou instrumento, inclusive, testemunho, inclusive. A tua história não é uma história que vai ficar no esquecimento, nem no anonimato. A tua história é uma história que Deus vai refazê-la, reconstruí-la, renová-la e de uma maneira muito melhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não mente. No Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um Deus olhando por mim e olhando por você, que ensinou o apóstolo Paulo a dizer assim, e nós sabemos o texto: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A sua história não está esquecida. Você não está abandonada. Deus não te esqueceu. A tempestade que você está vivendo hoje tem um propósito, tem uma razão de ser. Deus tem algo a te mostrar. A questão é como eu leio essa tempestade. Que leitura eu estou fazendo dessa tempestade? Faça a leitura correta. Entenda o que Deus está fazendo. Perceba onde Ele quer chegar com essa tempestade. Mas uma coisa, guarde. Tempestade faz parte da história da vida de todos nós. Não há um aqui que não passe por tempestades. A grande questão é, eu vou passar pela tempestade com ou sem Jesus? Essa é a diferença. Porque passar com tempestade com Jesus é ter a certeza que ainda que ele esteja no alto do monte, porque ele estava, mas lá do alto do monte, irmãs e irmãos, ele olhava lá para o mar e ele viu o barquinho sendo açoitado. Mas na quarta vigília da noite, para a surpresa de todos eles, ele foi ter e um barco chegou do outro lado. A vitória reservada para mim e para você. Há triunfo reservado para mim e para você. Há poder de Deus reservado para mim e para você. A questão é, confie. Confie. Porque eu canto com as crianças. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não há prejuízo. Não há desvantagem. A segurança e a certeza. Inclusive, alguém diz, no senso comum, que após as tempestades vem a... Essa frase não é verdadeira. Porque em meio às tempestades, nós temos bonança, porque essa bonança é Jesus e Ele não nos abandona nem em meio às tempestades. Não é depois da tempestade que vem a bonança, é durante a tempestade que se usufrui também da bonança, porque a bonança é Jesus. Senhor, obrigado por esta palavra, por essas histórias, que são histórias bíblicas, reais, verdadeiras, que nos ensinam que Tu és o Deus das nossas histórias. Tu és o Deus do amparo, Tu és o Deus do refúgio, o Deus do socorro. Não é, Senhor, a enfermidade que bateu à minha porta.
Não é o desemprego que bateu na minha porta. Não é a dificuldade que bateu. Não é, não será. O Senhor é maior, o Senhor é poderoso, o Senhor está acima de todas essas coisas. Maior é o Senhor do que o desemprego. Maior é o Senhor do que a enfermidade. Maior é o Senhor do que a desilusão. Maior é o Senhor do que a incerteza. Nossos olhos estão fitos em Ti. Nossa alma espera no Senhor. Como de Ti esperamos. Tempestades não afundarão as nossas vidas, mas tempestades nos ensinarão muitas vezes aquilo que está de errado nas nossas vidas e que precisa ser retirado de nós. Tempestades vêm para nos mostrar que através delas ganhamos experiência, fortalecimento na fé em Cristo Jesus. Tempestades vêm para nos mostrar também que o Senhor tem planos maiores, planos elevados, planos superiores. E não é porque enfrentamos uma dificuldade que aparentemente nos esmagou, que a nossa história agora chegou ao fim. Não, o Senhor é o Deus da restituição. Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus do recomeço. Tu és o Deus do fazer de novo. Tu és o Deus da nossa esperança. Tu és o Deus do nosso refúgio, do socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Por isso não tememos e avançamos na certeza de que a vitória é nossa por meio de Cristo Jesus. Abençoa o teu povo e a tua igreja assim, em o nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria de ver com seus olhos fechados por um instante. Eu gostaria de te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você chegou à conclusão que tem tempestade, sim. Eu estou passando por uma tempestade, mas eu creio que Deus vai me dar triunfo, que Deus vai me fazer andar sobre as águas, que Deus vai me dar vitória, que Deus vai me dar uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo começo. Eu gostaria de orar com você e por você. Quero convidar os irmãos presbíteros que venham aqui à frente, como pastores que são também, para ministrar sobre a sua vida. Se você quer começar uma nova história, quer recomeçar uma caminhada, acreditando que Jesus vai te levar para outra margem e que tem o melhor de Deus para você, na sua vida pessoal, familiar, profissional, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar com os presbíteros por você, com você. Vou convidar o irmão presbítero Tarcísio para orar. Querido Deus, querido Pai, louvamos ao Teu santo, santo nome, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor realmente tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por estar conosco sempre, Senhor Jesus. Guarda-nos, Senhor Jesus, cuida de nós, Senhor Deus. Mesmo os falhos, pecadores, Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, colocamos a nossa vida, Senhor Jesus, as nossas ansiedades, nossas dificuldades, todos os momentos, Senhor Jesus, que temos passado, Senhor, pelas tribulações. Guarda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, Senhor. Abençoe aqui cada irmão, a cada irmã que está aqui na Sua frente, na Tua presença, diante de Ti, Senhor. Derrama Tuas bênçãos, Senhor. Rogamos aqui as mais ricas bênçãos do céu sobre a vida do Teu povo, Senhor Deus. Obrigado, Pai, obrigado por tudo mesmo. Continua nos ensinando, nos fortalecendo na Tua palavra. Que essa semana seja uma semana de vitória, que seja uma semana na Tua presença, na Tua doce presença. Obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Essa oração que nós fizemos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, pode voltar para o seu lugar. Deus seja louvado, engrandecido, Deus te abençoe. Volte um instantezinho para o seu lugar, se assente um breve instante. Deus abençoe a cada um de vocês. Nosso irmão vice-presidente do conselho tem um comunicado a fazer à igreja. Amados, graça e paz, amém? Nós queremos comunicar à igreja. Deixa eu tirar o meu óculos. Enroscou. Queremos comunicar, amada igreja, a respeito do resultado das eleições pastorais. Tivemos e estão anotados 109 devidamente assinados na lista, 109 membros que votaram, que compareceram, sendo que 10 votos destes foram nulos, outros 7, e para reeleição do pastor Edinaldo Batista Ribeiro para mais 5 anos à frente desta igreja, 192 votos. Portanto, pela igreja, pelos amados, pelos irmãos, o pastor Edinaldo está reeleito. Maiores comunicações... 209. Eu falei 109, me perdoem, amados. 209, eu falei 109, falei errado, me perdoem, foram 209. Então, totalizando 209 votos, 10 votos nulos, 7 outros
e 192 votos favoráveis ao pastor Edinaldo. Estes votos estão guardados no cofre da igreja, à disposição de qualquer membro que se achar no direito de rever ou contabilizar. Que Deus abençoe, nós damos graças a Deus, louvamos a Deus, porque tudo transcorreu com muita tranquilidade, com muita paz. A igreja mostrando maturidade ano após ano. Que Deus os abençoe. Amém? Irmãs e irmãos, eu peço atenção à leitura da ata. Ela necessita da aprovação da igreja. Estamos em assembleia, ainda que tenha transcorrido do período da manhã até agora, mas de maneira muito breve, ata de número 102 da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana Central de Cascavel, IPCC, reunida no dia 16 de agosto de 2015, no templo da Igreja Presbiteriana Central de Cascavel, cito a rua 7 de setembro, 2870, Centro Cascavel, sobre a presidência do presbítero Itamiro da Silva Borges, vice-presidente do Conselho. Às 10 horas, dada abertura à Assembleia, com oração feita pelo reverendo Alexandre, passa-se ao exercício devocional, com cânticos conduzidos pela equipe de louvor e mensagem em Daniel 3, de 28 a 30, pelo reverendo Leonardo Melo de Souza. Em seguida, a Assembleia transcorre de conformidade com o edital registrado, apresentado e aprovado pelo Conselho da IPCC. A Assembleia teve como finalidade única a eleição de pastor titular presidente, conforme Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, seção 2ª, artigo 34, letra A, artigo 83, letra E, artigo 88, letra H e capítulo 3º da Assembleia, artigo 4º, parágrafo 2º, letra A. Havendo quórum de 209 membros que devidamente assinaram a lista de presença, com 10 votos nulos e 7 outros, o que resultou extraindo-se em primeiro escrutínio o seguinte resultado: reeleição do pastor Edinaldo da Batista Ribeiro, 192 votos. Não havendo mais nada para ser tratado, encerrou-se a presente às 20 horas e 41 minutos, com oração pelo presbítero Itamiro e bênção pelo pastor Alexandre Ribeiro da Silva. E eu, pastor Alexandre Ribeiro da Silva, secretário do Conselho e da Assembleia, a tudo presente lavrei a presente ata, uma vez lavrada, lida e aprovada, segue a mesma assinada por mim, pelo pastor Alexandre, secretário do Conselho e da Assembleia, juntamente com o presidente que presidiu a Assembleia, presbítero Itamiro da Silva. Os favoráveis à aprovação da ata, por gentileza, coloquem-se em pé. Creio eu que os que estão assentados talvez não sejam membros, né? São visitantes, mas então a ata está aprovada e nós vamos ter essa oração pelo presbítero Itamiro e a bênção e estaremos finalizando assim o culto dessa ocasião. Permaneçam em pé. Querido e amado, eterno e poderoso Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu neste dia, meu Deus, viver momentos na Tua presença, ouvindo da Tua palavra, meditando sobre ela, sendo, ó Deus, preenchidos pela Tua palavra, pela Tua bênção, Senhor, para que, fortalecidos por ela, sigamos a nossa jornada sobre esta terra. E, Pai, que nesta semana que se inicia de trabalho, de fazeres, ó Deus, que estejamos com os nossos corações, ó Deus, repletos desta palavra e refletindo em nossas atitudes, em nossa face, em nossas falas, em nosso agir, em nosso ser, a Tua imagem e semelhança, Senhor.
para que o teu nome em nós seja glorificado dia após dia. E Pai querido, te agradecemos pela maturidade da nossa igreja, pelo decorrer destas eleições, Senhor. E cremos em nome de Jesus que a tua vontade se manifesta através do teu povo e daqueles que têm temor ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos e te bendizemos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, dê em paz, uma boa semana na graça de Jesus. Vamos nos cumprimentar uns aos outros.